propagandas da TV. Não perca tempo. Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Alto Tietê, a nossa TV. Boa noite, no ar, mais um programa Pensando Guarulhos. Hoje, quinta-feira, 1º de agosto de 2024. Estamos aqui mais uma vez para uma belíssima entrevista e hoje com dois convidados sensacionais aqui que poucos tiveram a honra de ter ambos nos programas aqui da cidade de Guarulhos. São eles o pré-candidato a prefeito Lucas Sanches e o Thiago Surfista. Primeiro eu vou começar aqui com o Lucas. Lucas, seja bem-vindo, dá uma boa noite para a galera aí, por favor. Boa noite, Anderson. Boa noite, Douglas. Boa noite, Thiago Surfista. A cada telespectador aqui, a toda a audiência, pra gente é um prazer estar aqui hoje pela primeira vez, né? Eu e o Thiago Surfista aqui junto no mesmo programa. É uma oportunidade bacana pra gente apresentar as nossas propostas, responder cada uma das perguntas. Muito obrigado pelo convite, viu, Anderson? É isso aí. Ao vivo e exclusivo, agora com você, Thiago Surfista. Boa noite, Anderson. Boa noite, Magi. Boa noite à produção. A todos da minha equipe que estão aqui, da equipe do Lucas, a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês e vamos falar um pouco da nossa cidade, um pouco de política, né? Responder as perguntas. Boa noite, Lucas, né? Não falei boa noite, A gente nem se viu hoje, né? Vocês nem se viram. Passei o dia inteiro com ele, Não aguento, andando pela cidade. É todo dia, né? Perfeito. Audiência subindo, mais de 40 pessoas nos assistindo ao vivo e Douglas Maggi, ele que é o rei do podcast. Fica à vontade. Boa noite, bebê. Se apresenta Boa aí. noite, Lucas. Boa noite, Surfista. Obrigado por ter aceito o convite aí, bater um papo com o pessoal da nossa cidade e falar um pouquinho da proposta de vocês para a população, né? Sejam bem-vindos. Obrigado. Perfeito, vamos lá. Thiago, por que você escolheu o Lucas e depois por que o Lucas escolheu o Thiago? Bom, Namoro antigo? Esquisita essa pergunta. Na verdade, todo mundo sabe, né, que cada um estava seguindo o seu próprio caminho, né? Eu era pré-candidato a prefeito, aparecia nas pesquisas, estava firme nesse projeto, mas eu disse para o Lucas e digo para quem nos pergunta que uma pessoa não pode ser maior que um projeto, nem eu nem ele. Sim. Então a gente entendeu que a força dos dois projetos juntos, e a gente tem muita coisa em comum, né, tem ideias em comum e pensou no que era melhor. A roupa tá igual. O pessoal já comentou aqui e falou que até a roupa tá igual. Tanto a blusa quanto a camisa. Não, acabei interrompendo ele porque eu tava assistindo olhando pra tela aqui. Tá todo mundo de preto. Ó. Verdade. E a gente pensou no que era melhor para a cidade. Então a nossa fusão, a nossa junção, acho que foi bem positiva. A cidade de Guarulhos recebeu bem, a população tem recebido bem. Acho que foi a melhor escolha e o melhor caminho. E você, Lucas? Por que o Thiago Surfista de vice? Anderson, eu compartilho da mesma opinião que o Thiago, né? Quando você olha o projeto de cidade, os interesses da população tem que ser sempre maiores do que os nossos, né? Eu sempre compartilho com muita gratidão em todas as agendas que a gente faz. Eu reconheço essa grandeza do Surfista, porque ele também era pré-candidato a prefeito, aparecia bem nas pesquisas com chances reais, mas a gente tem aqui dois jovens com muitas propostas bacanas para a cidade, algumas até em comum, então correr o risco de dividir e deixar tanto o PT voltar ou qualquer outro projeto que não coloca os interesses da população acima de tudo, ia ser muito arriscado. Então a gente teve esse entendimento, a gente fez essa junção, as pessoas e a população em todos os bairros que a gente passa, né, Thiago? As pessoas têm recebido muito bem, porque a gente costuma sempre dizer, ou a pessoa conhece o Lucas ou conhece o Thiago, ou quando não conhece, vê dois jovens, mas acima de tudo com boas propostas para a cidade, pensando em Guarulhos, dos bairros para o centro, as pessoas se empolgam e por um bom motivo, né? Porque a gente representa aquilo que as pessoas querem. Então, fiquei muito feliz com essa oportunidade de construir esse projeto junto e a gente vai continuar assim por toda a cidade. Jovens, porém com alguma certa experiência. Com certeza. Lembrando a os telespectadores que estão aqui hoje nos acompanhando, que o Thiago Surfista, só em Guarulhos, para deputado federal, ele teve 35 mil votos e alguma coisa, e o Lucas Sanches 38 mil votos e alguma coisa. Então, ambos somados dá em torno de 74 mil votos, quase. Então, se vocês fizerem um trabalho legal, como o que vocês já estão fazendo,
praticamente hoje vocês já estão no segundo turno e só quem vai ganhar com isso é a população. Ó, e só frisando, Anderson, que para deputado você disputa contra 1.400 candidatos, né? Sim. Para prefeito são muito menos candidatos, a eleição se torna também muito bairrista. Você vai lá no Cumbica, o cara quer saber o que é melhor pro bairro dele, e é natural, porque é ali que é onde ele vive. Exatamente. No Pimentas é a mesma coisa, em cada bairro. E hoje só tem eu e o Thiago andando toda a cidade ouvindo a população, né? E o voto fica aqui, né? Sim. Porque o cara, numa eleição de deputado, ele pode votar no cara lá de São Bernardo, de Presidente Bernardo, de Presidente Prudente, de Mirassol, qualquer lugar. Ele pode De votar todo o estado, no né? estado, né? E aí, agora é uma eleição local, então ele vai votar em alguém daqui da cidade. Perfeito. Ô Anderson, Pode falar, Márcio. você sabe o que eu gostei da dupla? Eles estão pensando Guarulhos do bairro pro Eu centro. escuto muito Tá nos vídeos Vocês do estão Lucas, felizes, ele né? fala isso. Ele fazendo propaganda do podcast todo Se dia. fosse combinado, não daria certo. Agora vamos lá. Como vocês estão pensando Guarulhos dos bairros para o centro, quais são as propostas de vocês para a saúde, por exemplo? Quer começar? Pode ser. Vai lá. Eu enxergo que a gente precisa fazer e vamos fazer uma reestruturação na saúde, né, Anderson? E pra gente fazer isso, é o que eu sempre falo, o prefeito, o vice-prefeito, o vereador, seja o político que for, pra fazer o que a população precisa, é ele que tem que estar andando nas ruas e ouvindo a cidade. E a gente tem feito esses estudos. Se você for olhar hoje na prática, das 69 UBSs que a gente tem na cidade, só 3 atendem a demanda da região. Isso porque Guarulhos cresceu muito e os equipamentos públicos não acompanharam essa evolução. Você tem ali a UBS do Haroldo Veloso, que por mais que seja grande, espaçosa, não dá conta também, porque não tem UBS no Malvinas, no Lenise, vem todo mundo pra cá. Por que a gente sabe disso? Porque a gente tá pensando em Guarulhos, mas ouvindo a população e andando por toda a cidade, né? Tiago, o que a população mais reclama com relação à saúde? Assim, às vezes a falta de atendimento, a demora para marcar uma consulta, por vezes o remédio que não se tem, né? É uma demanda bem grande. E só complementando a resposta sobre propostas, né? A gente está pensando coisas que vão facilitar o dia a dia do cidadão, porque por muitas vezes as pessoas esperam ideias mirabolantes, né? Ó, vamos trazer 10 novos hospitais, vamos trazer 10 novas UPAs. É mentira, sabe que é mentira porque é um trabalho gradativo, né? Então a gente está identificando os problemas, que é a questão de médicos na cidade. Tem um programa que é o Remédio em Casa, que a gente está pensando nisso. Tem uma máquina que ela descarta o seu remédio através de uma receita de QR Code. Estamos estudando para as UBSs atenderem até as 9 da noite, para atender o pai de família que trabalha das 8 às 5 ou das 8 às 6, que não tem tempo. Se você puder reforçar, Thiago, eu acho que é bacana essa ideia e por mais que as pessoas pensem até e falem assim, poxa, não é normal, como que será que isso vai funcionar? Já existe em alguns lugares, né, a questão do remédio para retirar da máquina. Puder explicar até. Tanto do remédio, que a máquina, é uma máquina que hoje ela descarta 27 tipos de medicamentos, que a pessoa passa na UPA, vai lá, pega a sua receita com o QR Code, e normalmente as UBS estão fechadas aos finais de semana, então ele não consegue na UBS pegar lá na farmácia, porque está fechada também. Né? E aí ela vai lá com a receita, ela mesma escaneia e já sai o remédio na quantidade certa, né, que é destinada pelo médico. Então, para quem está em casa, vai ser tipo um drive-thru. Mais ou menos isso. Não é bem um drive-thru, você elimina a fila, elimina de repente o prático da farmácia faltou, aí a farmácia não está atendendo, então ele pode ir lá retirar só com a receita. E por a comparação do cotidiano. Por sinal, hoje nossas farmácias vivem fechadas. Né? Isso vai eliminar... O McDonald's, como funciona? Você vai lá, você escolhe, você pode ter a opção de pegar a ficha ou você vai lá no Totem e no QR Code. Mira o QR Code e faz o pagamento. Exatamente. Agora imagina você em uma UBS, você chega lá com a receita que tem um QR Code, né? Naquele dia o prático de farmácia não foi, por algum motivo a farmácia está fechada. Se tem ali a máquina... Esse tipo de serviço, até para vocês verem onde está, em São José já existe. Então pode pesquisar, quem está assistindo aí pode pesquisar. E uma outra coisa do estudo das UBSs atenderem até mais tarde, também outras cidades já existem. Por exemplo, Ferraz e Vasconcelos. Até que horário, mais ou menos? Hoje fecha 4, 5? Tem umas que fecha 5, outra dá uma estendida. Tem uma UBS aqui perto da Dona Tecla, que eu não lembro exatamente o nome agora, mas acho que é a única que fecha às 8. Né? Mas a gente está estudando isso porque sabe que tem impacto financeiro, tem impacto de gestão ali, de combinar os horários, mas seria uma ideia interessante para atender principalmente quem não tem o tempo livre no horário comercial. Né? Sim. Lucas, hoje, vamos mudar um pouquinho agora, que o nosso tempo aqui é curto e vocês têm agenda ainda. Nós temos um problema hoje grande na educação. Você consegue me dizer aproximadamente quantas crianças estão fora da escola
seja por evasão escolar ou por falta de vaga em creche, etc. E qual é a proposta para melhorar isso na educação? Primeiro você, depois o Thiago. Olha, Anderson, eu escuto muitas pessoas falarem sobre período integral, a gente tem que trabalhar em cima disso, mas a gente não pode se esquecer que hoje a gente tem mais de 15 mil crianças fora da creche porque falta vaga. E aí, quando você olha, por exemplo, uma mãe que muitas vezes deixa de entregar um currículo, deixa de sair para trabalhar porque não tem com quem deixar essas crianças. Quantas crianças? Mais de 15 mil crianças fora da creche. É um número muito grande. Obviamente, a gente precisa construir novas creches, novos CELs e fazer principalmente parceria com creches particulares que já existem aqui na cidade, né? O Thiago estava conversando hoje cedo sobre a questão de, se a gente ver a questão jurídica a respeito de voucher, né? Para creches que já existem. A gente precisa reforçar esses estudos, porque muitas vezes as pessoas falam, mas vai ter dinheiro para construir novas creches? Vai ter dinheiro para novos CELs? Se você for olhar o gasto hoje da prefeitura, quando chega novembro, dezembro, gasto que muitas vezes se torna até desnecessários, cortinas, etc., chega a 40, 50 milhões de reais. Então a gente vai trabalhar muito, é óbvio que do dia para a noite a gente não consegue zerar a fila, mas a gente vai trabalhar muito e vai se esforçar para ir diminuindo até chegar ao número de 0 na fila de creche. A educação é o maior orçamento, né? Por lei, são 25%. E aí, se você fizer uma conta arredondada... Educação e saúde? Educação 25 saúde 15. 15, saúde 15, mas normalmente o município vai gastar mais porque o Guarulhos já está 22 já. A demanda é muito grande. Aí, se você fizer um exercício matemático rápido, arredondando o orçamento da cidade, a educação bate ali 1,7, 1,8 bilhões do seu orçamento. É dinheiro, hein? E aí é o exercício de gestão de alocar esse dinheiro no local correto e ampliar as conveniadas, identificar as demandas, que tem muito, né? E por isso a gente tem andado bairro a bairro para sentir a necessidade de cada região. Eu vou, deixa eu só colocar um adendo, que como faço parte do Conselho de Saúde, vocês sabem, me ajudaram até, eu recebo muita sugestão de funcionárias da saúde, no âmbito de enfermagem, auxiliares. Certo. Muitas deixam de exercer a profissão quando viram mães, por não ter uma creche, não ter onde colocar, colocando junto com a educação como isso impacta e saúde. Negativamente. Efeito colateral. Um efeito colateral. Será que não seria possível colocar uma creche para os funcionários ali dos hospitais? Algo específico para esse público? Não só para as enfermeiras, como a gente está falando aqui, em geral, né? Muitas mães, independente se ela é funcionária da rede de saúde ou de qualquer rede privada também, muitas dessas mães param para fazer conta. Falam, poxa, se eu sair para trabalhar aqui para ganhar um salário mínimo, mas como eu não tenho uma vaga em uma creche pública, eu tiver que pagar uma creche particular, não fecha a conta no final do mês. Então a gente recebe bastante mensagem, né, de mães que deixam de sair para trabalhar, independente se trabalha no sistema de saúde ou não. Então a gente precisa começar a resolver o problema da cidade para todas as mães e para todas as famílias. E uma coisa que eu nem falei com ele ainda, eu lembrei agora, não tive tempo. A época que fui entrevistado em outros programas, eu falei sobre isso, sobre creche noturna. Que aí a gente precisa estudar melhor quantas pessoas tem, né, se é viável ou não, porque muita gente trabalha de madrugada, tem esse tipo de serviço diferenciado e pensar se existe uma demanda para isso também. Magi, rapidinho, voando aí, diga o nome das pessoas aí, só o primeiro nome. Primeiro, vamos lá, curtam, comenta, compartilhe. Tem muito comentário aqui, não vai dar para ler o nome de todo mundo, não. Só o nome das pessoas aí. Vamos lá, boa noite, Valéria Neves, Kaique Borges, Thiago Moreno, Everton Oliveira, Ricardinho, Amanda Aparecida, Silvio Carlos Promessias, Ruth Silva, Alex Nepomuceno. Minha mãe tá assistindo. Beijo, mãe. Alessandro de Oliveira, Reinan Rodrigues, Priscila Guilherme, Cleverton Borges, Márcio Alessandro. Cleverton não conheço, não. Também não. JW Construções e Reforma. Não, JW não. Não pode falar esse nome aqui, essa sigla. Construções e Reforma. Denise Lima, Rosana Promessia. O papai e a mamãe estavam assistindo aí, hein? Casal da Fiel, Luiz Rodrigues Tito, doutora Daniele Souza, Lívia Cardoso, Jonão da Conquista, Marcos Lisboa, Luiz Rodrigues, Mike Barbosa, Juliana Rodrigues, Jackson de Oliveira, Luiz Codognoto, José Dias, Carlos Borges, Larissa Cristina, Guarulhos em Foco. Minha mulher, beijo, vida. Nosso amigo Gordinho, e já a gente lê mais. Tá, isso, vamos lá.
Agora vamos falar um pouquinho de transporte público. Eu não sei se vocês têm escutado alguma reclamação aqui na cidade. Vocês têm escutado reclamação? Várias, né? O que dá para fazer para melhorar o transporte público na cidade e o que é que mais os cidadãos reclamam aqui na cidade de Guarulhos? Anderson, o que mais os guarulhenses têm reclamado, né, nas nossas caminhadas é referente à demora e pedindo uma readequação das linhas de ônibus, né? Exatamente. Ou porque demora 1 hora, 2 horas. Por exemplo, hoje mesmo a gente esteve na região de Cumbica conversando com uma comerciante lá. E ela falou assim, hoje eu cheguei atrasado no meu trabalho porque como eu perdi o ônibus, demorou 1 hora para passar o ônibus. Aí você tem as pessoas, por exemplo, que moram no Água Azul. Para vir até o centro, tem que pegar um ônibus até o Trevo e do Trevo até o centro de Guarulhos. Quem mora no Fortaleza, então... ferrou, né? Porque pega toda a cidade, todo mundo vai atendendo até chegar no Fortaleza. Agora, para sair do Fortaleza, o centro da cidade... E tem situações diferenciadas. Por exemplo, hoje a gente estava lá em Cumbica, um comerciante reclamou que parou de passar a linha de ônibus em frente ao comércio dele e o comércio dele caiu muito. Também. Porque não tinha mais o ponto de ônibus, não tinha movimento. Então, são várias contas e várias possibilidades que nós vamos ter que estudar, porque Sim. impacta direto também o comércio local. Primeiro de tudo, fazer uma auditoria em todos os contratos, porque o número de ônibus que tem no contrato tem que estar nas ruas. Então, é óbvio, a gente precisa renovar as frotas de ônibus, a gente precisa fazer uma auditoria nos contratos para os ônibus realmente estarem nas ruas. Mas da mesma forma que para a saúde a gente vê que a população muito e os equipamentos não acompanharam, para o transporte não é diferente, né? A cidade muitas vezes vai crescendo de forma desordenada e a gente precisa agora reorganizar, né, através da gestão. E a qualidade do serviço também, né? O cara já trabalha todo dia, já é um dia a dia sofrido e ter um ônibus, né, com qualidade, com conforto, com ar-condicionado, Wi-Fi, tudo isso. Lembrando um outro fator, que os micro-ônibus aqui da cidade de Guarulhos, até 2022 nós tínhamos em média 330 micro-ônibus na cidade de Guarulhos. Hoje nós temos 270, ou seja, perdemos 60 veículos. E a população diminuiu? A população aumentou. Então, o que acontece? Nós estamos sem licitação dos micro-ônibus, estão rodando praticamente clandestino, estão agregados às empresas de ônibus da cidade de Guarulhos, perdemos 60 veículos. Quanto você imagina, mais ou menos, que quantas pessoas foram afetadas com essa perda? Muita gente. Entendeu? Então, acho que, na verdade, tem que ter uma reestruturação total e sem contar também que, como vocês sabem, o nosso secretário de transporte hoje, ele não é daqui, ele é de São Paulo e ele é da área de habitação, ele não tem nada a ver com transporte. Então, ele tá só com um cargo lá e por isso que toda essa bagunça na cidade de Guarulhos, não é só o transporte público, mas também como o trânsito na cidade só cresce. Sim. Hoje o que a gente mais tem é trânsito. Pra gente vir pra cá agora, veio eu e o Tom, nós cortamos caminho pra caramba pra poder chegar aqui dentro do horário. Então é uma coisa muito difícil. Eu acho que vocês, como, se Deus quiser, no próximo pleito, vocês forem eleitos, eu acho que tem que valorizar os profissionais da cidade de Guarulhos, né? Porque quando você traz alguém que não conhece a nossa cidade... quantos metros quadrados tem na nossa cidade? 318 quilômetros quadrados. Perfeito. Então, é uma cidade muito grande. Para quem não conhece, o secretário aqui ele deve andar de GPS para poder se achar em algum lugar. Então, fica difícil. E, Anderson, o mais importante também, se você vai fazer uma reestruturação na saúde, no transporte, na educação, seja o que for, tem que andar na rua e tem que ouvir as pessoas. Porque até para fazer uma readequação na linha de ônibus, muitas vezes você faz escutando a pessoa que, de que bairro que você mora? Aonde que você trabalha? Como que é o trajeto? Poxa, faz sentido. Se a gente fizer essa readequação aqui, aumentar também o fluxo, a quantidade de ônibus durante esse horário, as coisas vão melhorar. Eu mesmo, enquanto vereador, eu já cheguei a fazer um requerimento questionando os ônibus em algumas regiões e a resposta que eu tive era a quantidade de ônibus está de acordo com o fluxo da região. E a gente sabe que não é verdade. As pessoas vêm ficando 2 horas em um ponto de ônibus. Muitas vezes o ônibus está sucateado. Então, para melhorar o serviço, com certeza a gente precisa fazer uma auditoria, uma readequação das linhas para atender melhor a população. E você, Thiago, o que você tem de proposta para o transporte? Assim, cara, tudo isso que já foi falado, é importante a gente estudar minuciosamente os detalhes, né? Por exemplo, Gostei da palavra. Como é que é? Minuciosamente os detalhes. Na época, eu lembro que eu fiz até uma fala na tribuna sobre a João Veloso ali em Cumbica, que queriam implantar o corredor de ônibus. Mas é necessário realmente a implantação de um corredor de ônibus ali? Vai impactar o efeito do trânsito? Vai atender as pessoas? O comércio local ali está reclamando muito, as pessoas estão fazendo movimento. Então, a gente tem que ver tudo isso. Além das nossas rodovias, né, que aí vai ter que ser uma tratativa maior, vai ter que ter firmeza do governo municipal.
Porque nós temos a Dutra, temos a Fernão Dias, temos a Ayrton Senna. E a Dutra, cara, ela deveria ter mais entradas e saídas. Né? Deveria ter mais viadutos, mais acessos. Isso não é de agora, são de anos. E aí, eu até lembro um episódio que eu digo com o meu pai lá atrás, que eu errei a entrada para pegar ali sentido Secap. Eu só consegui voltar depois da Vila Maria. Né? Porque já aconteceu isso comigo. Você não é o único. Não tinha. Quem nunca fez isso aqui, que atire a primeira pedra. Só concluindo, na verdade, meu pai tava dirigindo e eu falei pra ele, pai, tem que entrar aqui. Ele, não, eu conheço, não sei o que, sabe, né? Tá mais velho, eu tenho que obedecer, tá bom. Aí errou, aí eu falei, pai, você não viu que você errou agora? Ele falou, relaxa, filho, agora vamos comer um churrasco na Vila Maria. É verdade. Mas, assim, tem que pensar num contexto geral, porque você vê a Dutra, pra nós é como uma grande avenida, que mora aqui. Mas a demanda de veículo é gigante, então tem que ter um trato com as concessionárias, com o governo do estado, né? E tem que ter esse enfrentamento. Sim. Vamos falar do esporte. O que vocês têm de proposta para o nosso esporte da cidade? Porque... Diz que são jogador de futebol. Tô sabendo que tem um futebol tem muito que vai rolar hoje aí, não que sei. o outro joga igual o Renato Augusto. Pergunta para ele qual foi o resultado do último jogo nosso. Quanto foi? Não lembro. Não lembro. Não, tem muita Se gente... não lembra é porque perdeu. Se não lembra, perdeu. Tem muita gente que quando a gente tá nos bairros pergunta, não, pra dar jeito no esporte, pra melhorar o esporte, tem que gostar, tem que viver isso, porque senão não vai entender o que a gente tá falando, né? E quem conhece o Lucas, quem conhece o Thiago Surfista sabe que a gente é amante do futebol, né? Ele tenta jogar, mas... Eu gosto bastante de esporte. Assim, as classes esportivas, não só futebol é o carro-chefe do Brasil, sim, né? Claro. Mas você vê a ginástica, o basquete da cidade, que tem a Pagebas, que tem o Aprove, que é o vôlei. Tem uma série de categorias, cara, que a gente vai ter que ter um olhar especial, né? Hoje a gente tem ali o Guarulhos, Vedacity, que chegou nas finais, já é importante para a cidade. É o vôlei, né? O Vedacity. É o vôlei, né? Houve uma parceria público-privado. Por que não a gente também fazer essa parceria com outras categorias? Não é só em momento de Olimpíada que a gente aplaude a Rebeca, que é de Guarulhos, aí todo mundo quer tirar foto com a Rebeca agora, que ela venceu sozinha, fez rifa, os pais que lutaram, e aí depois a gente fica falando que ela é da cidade e a cidade nunca valorizou ela. Não te cortando, aproveitando o ensejo, a Rebeca, ela começou aqui, porém, ela só teve êxito no Flamengo, no Rio de Janeiro. Ela morou no Sergipe, no condomínio que eu moro, lá no Secap. Caramba. Ela é lá do Secap. Só que assim, a gente precisa pensar e tem que trazer realmente essas parcerias, porque tem grandes empresas na cidade e a gente não vê que tem um investimento. E dá para conversar com esses empresários e ajudarem os times, né? Guarulhos voltar a um cenário que teve muito tempo atrás, que a gente exportava jogadores. No entanto, o handball da nossa cidade era o berço da seleção brasileira. Exatamente, tinha mais de 10 atletas, só de Guarulhos, na seleção. E sem contar que a gente precisa e vai concluir o ginásio do Tomeuzão, dá para deixar largado do jeito que tá. E o que é muito importante também é levar a área de lazer para os bairros, né? Exatamente. Muitas vezes as pessoas veem isso como um pequeno gesto, mas o esporte, o incentivo tem que começar na base. Por que não? Eu lembro quando eu era criança, dentro das escolas a gente jogava bola. Por que não, por exemplo, abrir as escolas onde regiões que dá para fazer parque, tudo bem. Algumas regiões que dá para fazer um campinho, onde dá para você colocar gramado sintético em várias regiões. É possível fazer isso. Uma coisa que eu falei com o Lucas, assim, a gente também está estudando, mas a cidade de Guarulhos tem muitos campos. Por que não a gente conseguir fazer sintético, sei lá, em 40 e 50 campos, que vai impactar? Porque não é só futebol, tem o social ali. Sim. Né? Tem uma série de coisas envolvidas. Você traz a família, traz social, traz as crianças. Então, deixa eu fazer uma outra pergunta. Muitas vezes as pessoas olham o futebol só no profissional. Não, mas exatamente. É igual, por exemplo, no estudo. Para você chegar na faculdade, para o cara passar na prova, ele tem que ter tido uma boa base, um ensino fundamental, um médio, a mesma coisa no esporte. Você chega lá no bairro, lá no Pimentas, não tem uma área de lazer, a criança, se não for colocar um chinelo ali na rua, ela não joga bola. Exatamente. Então, assim, como que você vai falar de incentivo ao esporte se você não pensar ali, na base? É o que a gente quer fazer, começar a priorizar nos bairros. Nos bairros, com as crianças. Outra coisa, eu vejo uma escassez muito grande lá no Pimentas, no bairro dos Pimentas. Eu nunca reparei nenhum ginásio lá de esportes, não tem nada de incentivo a esportes, não tem parque, não tem área de lazer, não tem nada. Dá para fazer alguma coisa lá? Tem algum terreno da prefeitura que dê para construir algum ginásio, alguma área de lazer lá? No nosso plano de governo, inclusive, tem a criação de um grande parque na região do Pimentas. Precisa e já passou mais do que na hora, né? O Pimentas, ele tem o tamanho de uma cidade. As pessoas, todo mundo procura o Pimentas quando chega próximo da eleição, porque é o maior reduto eleitoral. Mas o que as pessoas reclamam, e com razão, é que quando passa esse período, parece que as pessoas vão embora,
muda governo, entra governo, sai governo, e as pessoas falam assim, poxa, só tem o Bosque Maia lá no centro. Tem muitas áreas, a gente tem feito um levantamento e está mais do que na hora, seja em uma área pública ou em uma parceria com uma área privada, tem que ter e terá um parque na região do Pimentas, porque tem espaço, tem terreno, tem área, tem dinheiro para fazer, então com muito trabalho, com parceria com a rede privada também, a gente vai levar a área de lazer, de esporte para a região do Pimentas. No entanto, que até o Thiago tem um projeto que... Conectar, né? Conectar, né? É um projeto diferente, com as crianças. Que aí né? engloba o esporte e lazer junto, não é? A ideia desse projeto é tirar as crianças da tela, né, do celular. E aí a gente leva brincadeiras de rua, tem futebol também, tem carrinho de rolemã, pular corda, tá? É um dia bem divertido, que eu acho que dá pra gente pensar até em efeito de prefeitura, encorpar um projeto desse, que a prefeitura leve esses projetos para os bairros. Dentro dos céus também, né? Dá pra fazer dentro dos céus, das escolas, dos equipamentos. É porque, eu não consigo entender, por que a escola fica fechada no final de semana? Tem uma quadra ali. Tem. Final e muitas de semana, tem campo também final dentro, de semana, no campinho. Então tem muita antigamente coisa tinha, boa, né, dá pra programa fazer. na escola, assim, né? Dá pra aproveitar bastante. Eu não lembro, não é Projeto 2000. Porque tem não muito lembro bairro como que é o pequeno, nome. não tem área para você construir um parque, uma área de lazer, uma praça, seja o que for. Cresceu muito, né, em termos de população, mas tem uma escola ali. Por que não fomentar ali, utilizar o espaço para diversos esportes, diversas modalidades, né? Ping-pong, futebol, handball, vôlei. É um espaço que você já tem ali, né? Só uma correção, tênis de mesa, tá? É. Tênis de mesa. Tá corrigido. Inclusive, o nosso atleta tá na semifinal. Tá na semifinal. Assisti tênis de hoje mesa. de madrugada, ele foi pra semifinal, ganhando o japonês. Os chineses que ganham o japonês e ele tá na semifinal. Pra nós é um orgulho. Porque eles não disputaram com a gente. Você ia ganhar também. Vamos lá, vamos pro próximo passo. Segurança. Nós sabemos hoje que na cidade de Guarulhos, só até eu vi um dado estatístico aí, até o primeiro trimestre, foram em torno de 6 mil furtos de veículos na cidade de Guarulhos, sem contar dos assaltos, roubos a comerciantes locais e etc. O que dá para fazer na segurança na cidade de Guarulhos? O que vocês têm de projeto em mente? A gente esteve na região da Vila Galvão, né? Foi o bairro que foi unânime a reclamação da... Ele foi 100% pedido de segurança. A gente tem andado todos os bairros de Guarulhos, né? E geralmente você escuta alguém falar sobre a saúde, sobre a educação. Na Vila Galvão foi a região que 100% unânime reclamou e com razão sobre a segurança. E tá mais do que na hora, né? Todos os prefeitos, governo, entra governo, sai governo e joga toda a responsabilidade pro governo do estado. Mas tá na hora da gestão do município assumir a responsabilidade. É óbvio que do dia para a noite você não vai conseguir sair duplicando, triplicando o número de GCM, fazendo todas essas mudanças, mas tem diversas iniciativas, por exemplo, hoje as entradas e saídas da cidade, você olha aquele muralha, né? Esquece que aquilo ali, se você for olhar na prática, muitas câmeras nem funcionam. E sem contar que não só nas entradas e nas saídas, está mais do que na hora de trazer esse sistema de monitoramento para dentro da cidade, em parceria com os comércios, que muitos deles já tem câmera, né? Então a gente não está falando de investimento ali. A gente está falando de uma parceria. Por que não integrar a polícia, né? Polícia Militar, Guarda Municipal e as câmeras dos comércios já que tem aqui dentro da cidade? E você tem que pensar cada região, né? Ele falou da Vila Galvão, ia falar sobre isso também, lá que foi 100% de reclamação dos comerciantes. Qual o problema ali? Tem a divisa com São Paulo, tem a Cracolândia, que eles chamam de Cracolândia, então vai ter que ter uma gestão junto com o Estado. Você fala ali na Praça Santos Dumont, no Vila Galvão. Isso, aí eu ia complementar, porque assim, ó, você faz um portal bonito, né? Você revitaliza o local. Lá tem alguma coisa a ver com o cigano lá não, né? Na Praça Santos Dumont. Tem a tal da Parmalat ali então, também, né? Tem, lá perto. Então você faz uma bela revitalização na praça, faz um portal bonito, faz uma parceria com o Estado ali para ter esse monitoramento, a presença da Polícia Militar, da GCM. Você transforma o local, porque aí a população começa a usar o equipamento público, Sim. começa a frequentar a praça e naturalmente essas pessoas não vão aparecer mais, né? E aí com o combate da Polícia Militar, da GCM, e aí é uma região que é exclusiva à reclamação, né, dos comerciantes e da população de segurança, em primeiro lugar. Outros pontos, vamos ter outras ideias. Né? Porque, por exemplo, eu moro no SECAP. Pode perguntar para o SECAP, lá é uma cultura de paz, assim, dificilmente acontece alguma coisa. Então a gente tem que trabalhar com cada por formato, região. com região. Tanto que ali, por exemplo, na região... tem o BAEP, né? Tem o BAEP. Tem o BAEP, não sei. Então, muitas dessas ações, assim, desses equipamentos, inibe. Você pega, por exemplo, a região da Vila Galvão.
é unânime a reclamação, e com razão aqui em questão da segurança, e quase que unânime que são furtos durante a madrugada. Então é uma ação, querendo ou não, previsível, né? Exatamente. Então todas essas ações... Invasão a domicílio tem bastante lá? Não, é mais o pessoal estoura, né? Arromba comércio, entra por cima, porque um fogo de... Não vou falar aqui ao vivo, porque pode acabar, inclusive, incentivando contribuindo. alguém. Mas todas essas ações que o Thiago Surfista falou é importante. Você faz a revitalização ali da praça, faz uma ação junto com a Prefeitura de São Paulo, Governo do Estado, com um belo de um portal, enfrentar essa ação junto. E aí, se é uma ação já que é previsível, que costuma ser furtos durante a madrugada, se você já imagina que vai acontecer, as ações naquela região você já faz de acordo com a demanda. Intensifica, Não, né? e sendo bem prático, quem faz esses tipos de furtos são os usuários de drogas, Sim. né? O pessoal chama de noia. Isso. Então, assim, tem que combater, cara. Tem que combater tudo isso. Tiago, aproveita. Deixa eu só complementar. Hoje eu estava ali no centro, todo dia tem uma viatura da GCM, ali ao lado do Poli. E eu vejo aquela viatura caindo aos pedaços, literalmente. E hoje eu fui falar com o guarda lá que tava de patrulha. Ele falou, ontem à noite eu fiquei com vergonha, porque a gente teve que empurrar a viatura porque não tinha bateria. Eu fiquei até de tirar uma foto, aí ele falou, tenta não pegar, senão vai me queimar, tal, não sei o quê. Tudo isso envolve, porque assim, imagina o GCM, você tem que dar condições para ele trabalhar. Ele tem que trabalhar motivado, com o equipamento adequado, né, com a valorização de carreira. Sim. O cara tem que ter ânimo de acordar e falar assim, não, eu vou fazer a minha função. Porque quando você retira os meios dele trabalhar, o que ele vai fazer ali? Nem é culpa dele. Cara, eu vou ficar aqui. Eu tenho que ficar aqui. Mas aí ele não tá ali esperando passar o tempo, né? Tá nessa angústia, porque, tem que empurrar a viatura, cara. Né? Ele fica desanimado. Você tem que animar o cara a trabalhar, né? Ele tem que sentir pertencimento de que ele faz parte de todo o processo. Né? Ele tem que ter orgulho de falar, cara, eu sou o GCM da cidade, né? Eu represento uma população, então eu tô aqui, vou estar atento, tenho um carro preparado, tô armado, tô com colete em dia, né? Tô bem fardado. Tem que ter uma autoestima. E o funcionário que não tá motivado, ele não trabalha bem em lugar nenhum. Não adianta a gente ignorar os fatos. Dentro de uma empresa é assim também. Muitas vezes até quando a pessoa recebe bem, ela vê que não tem mais para onde crescer, ela já começa a entregar currículo em outros lugares. Agora imagina só, você olha o GCM, salário inicial pouco mais de R$2.000. Algumas cidades vizinhas pagando R$5.000. Muitos deles já chegam na cidade querendo sair. Aí você olha, por exemplo, a viatura toda hora caindo aos pedaços, os caras tendo que empurrar. Então são muitos fatores que acabam desmotivando o profissional. Então a gente vai ter uma grande missão aqui, que é resgatar o orgulho do cara de ser guarulhense, de trabalhar aqui, que vai passar por diversas ações, né? Que é dar equipamento, ter valorização salarial, um plano de carreira, fazer todos esses estudos, né? Hoje a nossa GCM tem vergonha de ser GCM, infelizmente. Tá certo. Vamos mudar agora para habitação. A gente vê, é recorrente na cidade de Guarulhos, muitas reintegração de posse, às vezes com muita violência e tal. O que dá para fazer para melhorar na habitação? Sei lá, estudar áreas para construir, fazer alguma parceria com o governo do estado ou até mesmo PPP, para poder dar título de moradia para essas pessoas aqui carentes que estão hoje aí praticamente vamos falar assim, bem chulo, no olho da rua. Eu costumo dizer que para problema complexo não existe uma solução só e simples, né, e eficaz. A gente esteve inclusive agora nesse final de semana, né, Thiago, na comunidade de São Rafael. E você vendo a realidade de perto daquelas famílias, uma pessoa que tem 8 filhos, vive de Bolsa Família, o marido faz bico, vive em extrema vulnerabilidade, muita dificuldade. Você acha mesmo que um projeto habitacional, essa pessoa vai ter condições de pagar parcela, água, luz, impostos? É totalmente... Você vê muitas vezes, inclusive, o PT falando, vamos construir novas habitações. É claro que é importante construção de habitações, mas aquelas pessoas que vivem em extrema pobreza, a gente precisa criar realmente políticas públicas junto com o governo do estado, junto com o governo federal, e não é uma tarefa fácil. É óbvio, o número de títulos de regularização fundiária, por exemplo, em Guarulhos, em torno de 5 mil, nas últimas décadas é muito baixo, precisa aumentar e vai aumentar durante a nossa gestão. Mas só construção habitacional
Não adianta. Precisa de um projeto de reurbanização, inclusive dentro dessas comunidades. Porque muitas vezes quando ela pega fogo, você não entra, né, com ambulância, você não entra com corpo de... Você nem consegue entrar. Nada. Então é desumano, é que as pessoas estão vivendo em cima de um córrego. Hoje na prefeitura existem muitos processos em relação a isso, né? O Ministério Público em cima, uma série de coisas. E os estudos, eles demoram muito tempo. Então nós vamos ter que fazer esse exercício, porque para fazer uma regularização fundiária tem que ter esses estudos, tem que ter os elementos, né? E aí você comprovar para a Justiça, para o Ministério Público, que ali já é uma região consolidada e que dá para entregar o seu título de posse, né, para os moradores, né? E aí o cara vai dormir mais tranquilo, porque ele fica sempre nessa angústia, né? Alguém sempre gera um boato ou tem eleição, fala, ó, vocês vão sair, ó, tá com área de risco e tal. E é uma dificuldade e eu sou muito transparente. Aí eu não sei se eu falei isso pro Lucas. Uma vez lá no Recreio São Jorge, né, se eu não me engano, na rua 4 de março, tem um processo civil público lá, que querem que tire uma parte da rua. E eles estão lá há muitos anos. E existe um relatório do engenheiro dizendo que há risco iminente de ter problema lá de deslizamento, desmoronamento e tudo mais. Esse relatório e esse laudo é de 18 anos. E não aconteceu nada até agora. Né? Graças a Deus. Então, sim. Não, graças a Deus. Mas o que acontece? O que é mais fácil, Magi? O cara que é um engenheiro ir lá e falar assim, não, aqui todo mundo pode ficar, ok, eu coloco o meu na reta, ou ele fala assim, não, existe um risco. Pode tirar da reta. Porque ele fica sem a responsabilidade, fala, ó, eu avisei que tinha um risco. Sim. Qual é o papel da prefeitura? Se tem um risco lá e tem a classificação dos riscos, é ir lá fazer as obras que são necessárias para mitigar esses riscos. E lá é possível fazer. E manter aquelas famílias lá, porque sai muito mais caro para a prefeitura ter que realocar essas pessoas, construir novas unidades, do que você fazer essa obra e garantir através de um laudo que lá o risco é mínimo e as pessoas podem ficar e ali dar o seu título. Inclusive, né, eu já vi em algumas cidades, pessoas, né? Lógico que a região também tem que comportar, tem que ter muitas unidades para valer a pena financeiramente, mas em algumas regiões, ao invés de tirar as casas das pessoas para construir novas habitações, fazer toda a contenção, que o custo pela residência ainda é muito mais barato. Então, cada região a gente tem que enxergar de uma forma, né? Por que não, por exemplo, em uma área que é pública do governo, por exemplo, você não fazer um loteamento e da mesma forma que chama a população em espécie de multidão para pavimentar uma rua, fazer a construção dessa casa em uma área que não seja, por exemplo, de risco. Mas em uma área, por exemplo, que dá para você trabalhar e conter e manter aquela pessoa naquela região, aí sim faz isso. Então realmente é enfrentar de perto os problemas, mas bairro a bairro. Não dá pra gente criar uma proposta aqui, ó, uma proposta só, uma solução simples para habitação, porque o que serve para um bairro não serve para o outro. Por exemplo, vale a pena você fazer toda a contenção em um morro, por exemplo, que está correndo risco de deslizamento e só tem 2 casas? Não. Agora, e se tiver 200 casas? Vale. E é um desafio, vou falar até uma coisa técnica agora. Hoje, com a mudança da lei, o município ele pode determinar a APP com margem até 0. Né? Antigamente era 30, depois 15, né? Tem esses estudos dependendo do local. E aí, eu vou falar de um caso que aconteceu. O município determinou ali, se eu não me engano, que podia ficar 5 metros. Né? É previsto na lei. O juiz disse, não aceito. Como não aceita se é previsto na lei? Então você vai ter que ter esse embate com o jurídico, né? Demonstrar lá, né, dentro do que é legal, porque não dá. Você, se está dentro da lei, você demonstrou que ali está consolidado, que o município caracterizou através dos seus técnicos ambientais, que aquela margem ali pode ser 5, 0, 10 ou 15, como é que a justiça vai falar, não aceito? Pô, é a lei, cara. Então, tem um monte de coisa, detalhe que precisa Perfeito, Thiago. Ó, a produção tá me acelerando aqui, que eles têm uma outra agenda ainda. Eu vou dar 2 minutinhos pro Thiago e 2 minutinhos pro Lucas, para eles dizerem aqui para a população e deixar registrado aqui o que eles pretendem fazer se eleito for para a cidade de Guarulhos. Thiago, pode começar, 2 minutinhos. É o que eu tenho dito sempre, né? Essas andanças, vamos dizer assim, que a gente tem feito com a população é muito importante para você ouvir o que precisa realmente fazer, os pequenos detalhes. E o que a gente fala para as pessoas é que a gente vai trabalhar muito duro, com muita dedicação, sem promessas fantasiosas, né? A gente não quer trabalhar nem com essa palavra, porque seria leviano da nossa parte chegar e falar, não, nós vamos... problema de segurança pública nós vamos resolver logo de cara. A saúde, logo nos primeiros 2 meses, nós vamos contratar 100 médicos e construir hospitais. Seria uma mentira. Então, a gente trabalhando
muito com a verdade, muito com o olho no olho, mostrando o que dá para fazer, mostrando que não vai ser fácil, mas que a gente tem compromisso com a cidade, a gente é daqui da cidade e vai se dedicar ao máximo e vamos continuar falando com a população, porque não dá para a gente levar uma fórmula pronta e aí depois, né, o que a gente está sentindo. As pessoas falam, pô, mas não é isso que a gente quer, não era isso que a gente quer, tá nos prejudicando. Então vai ter que ter esse diálogo aberto, vai ter que ter acesso a nós, né, uma ligação importante com os vereadores eleitos, né, ter todo esse trato, porque é assim que funciona, como a gente tem dito, ninguém faz nada sozinho. Perfeito. Você, Lucas? Anderson, eu gostaria de dizer que assim, aquele slogan de quem é daqui sabe o que faz não é à toa. Tanto eu quanto o Thiago, nós moramos aqui, a gente vive aqui e a gente anda todos os bairros, a gente anda toda a cidade. Então quem conhece de perto os problemas da população, é muito mais simples buscar propostas e buscar melhorias para mudar a vida das pessoas. Quando você pergunta, por exemplo, qual que é a proposta para habitação? A gente responde, depende do bairro, depende da região. E por quê? Porque a gente enxerga de perto os problemas e muitas dessas propostas pode mudar aqui e resolver o problema e em outro bairro já não. É a mesma forma que, por exemplo, para a saúde. Tem algumas áreas que a gente precisa ampliar, tem outras áreas que vale mais a pena você procurar um espaço que é próprio da prefeitura e já é um espaço maior. Outras regiões você já precisa construir. Outras regiões você já precisa de uma UPA, porque só 4 UPAs é pouco, para um tamanho de cidade como esse. Então o que a gente está fazendo hoje? A gente está pensando realmente em Guarulhos, dos bairros para o centro e cada uma das regiões ouvindo a população. Dos problemas mais simples e básicos que vocês possam imaginar. Por exemplo, né, eu vou citar um exemplo do ponto de ônibus da Papa João Paulo. Sim. Teve uma comerciante que quando a gente abordou ela lá para conversar, para ouvir, não adianta ali você falar de saúde, de educação. Sabe qual que é o maior problema para ela? Sem consultar ela, colocaram um abrigo, um ponto de ônibus na porta do comércio dela, sem deixar aberto, sem deixar de acrílico, nada. Simplesmente tampou a visão do comércio dela, impactou negativamente, prejudicou a renda ali, comprometeu o comércio dela. Por que a gente sabe disso? Porque a gente está andando bairro a bairro. Então o que a gente pode deixar aqui de mensagem para cada guarulhense, inclusive aproveitar a audiência de vocês, é pedir para as pessoas acompanharem o nosso trabalho, acompanharem as nossas propostas, comparar com os outros candidatos, porque o que a gente pode garantir, não tem outra dupla, outro time, outro projeto mais preparado para colocar ordem na cidade de Guarulhos. Obrigado, Anderson, obrigado, Douglas, a toda a equipe aqui que nos acompanha aqui nos bastidores, a todo o público que nos assiste, e podem ter esperança, porque a nossa missão, né, Thiago, vai ser resgatar o orgulho das pessoas de ser guarulhense. Isso a gente não vai desistir e não vai parar um só dia. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Maravilha. Obrigado a todos que nos assistiram. Esses foram Lucas Sanches e Thiago Surfista. Lucas, pré-candidato a prefeito, e o Thiago a vice. Foi uma honra recebê-los aqui. Espero que vocês venham no período eleitoral mesmo, na campanha, que começa a partir do dia 16 de agosto. Já fica aqui o convite para vocês. Eu me despeço por aqui. Até quinta-feira que vem. Mágio, pode encerrar. Quero agradecer vocês, dar parabéns, porque até hoje eu só vi um prefeito na cidade rodar o que vocês estão rodando. Finado Pascoal Tomeu. Sou nascido e criado na cidade, então acompanho a política desde criança por causa dos meus pais. Parabéns. Espero que vocês saiam vitoriosos dessa. Conte com a gente. Estamos na torcida e trabalhando para isso acontecer. E mais uma vez, obrigado por ter vindo. Esperamos vocês em breve aí para realmente pedir o voto para a população. E tamo junto. Agradecer todo o público que nos acompanhou, compartilhou, fez perguntas. Muitos aí não deu pra gente ler o nome. Não deu pra perguntar. Novo, só tem 20 e poucas curtidas e 60 assistindo. Curta aí, compartilha pro pessoal assistir mais tarde e conhecer os pré-candidatos aí da cidade. Deus abençoe a todos e até a semana que vem. Valeu.